uma vez estamos aqui para a leitura do Evangelho, levando as nossas orações ao plano espiritual, pedindo à cúpula da casa e a todos os espíritos que aqui se encontram, que nos ajudem, que nos amparem, que nos protejam neste momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nesse momento passamos então para Silvia, que vai fazer a leitura do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta a montanha. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus, eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando são analisadas, não encontramos nada de proveitoso para o coração, e após tê-las ouvido, fica se perguntando qual proveito que delas se tirou. É também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta na maior parte das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm mais folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até a raiz. Ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido bem nenhum para a humanidade serão reduzidos ao nada. E todos os homens deliberadamente inúteis, que não utilizaram os recursos que o dispunham, serão tratados como a figueira que secou. Nós vemos nessa passagem do item 9 a parábola da figueira que secou. E nós sabemos, como de costume, que Cristo, na época que esteve entre nós, para falar ao povo simples daquela época, se utilizava de parábolas que nada mais são do que figuras alegóricas, que são histórias que ele se utilizava para se fazer compreender. Ao passo que ele era um espírito muito mais evoluído, muito mais iluminado dos que aqui estavam encarnados, e era necessário, então, que ele se fizesse entender. E no caso da parábola da figueira, é necessário que a gente entenda essas figuras alegóricas. O que é a parábola, o que é a figueira, o que é a fé, o que é a montanha, o que ele quer dizer com essas figuras que ele utilizou. A figueira, se nós formos analisar num sentido macro, num sentido maior, como muito bem explicou no item 9 Kardec, pode ser os grandes sistemas, as grandes crenças, as grandes doutrinas, as grandes religiões. E no sentido micro, num sentido
mais individualizados, somos cada um de nós. Nós podemos ser essa figueira. Então, é necessário que você faça essa compreensão. E no caso da montanha, as montanhas são as dificuldades. As montanhas podem ser os mais diversos obstáculos que nós estamos enfrentando nessa encarnação. Mas no caso específico da humanidade inteira, nós teríamos o egoísmo, a mentira, a ambição, a violência. Esses seriam as grandes montanhas ainda a serem transpostas pela humanidade. Então, na análise que Kardec faz, o que ele nos coloca? Que nós, se não usarmos a fé, o que é a fé? Esse esforço, esse dom inato, essa crença que nos leva, que nos faz com que nós hajamos, o que fala em ação. Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, ele nos diz o seguinte: a fé nas lições de Jesus só vale se for devidamente usada. Então, que nós usamos essa força inata, essa força que Deus colocou em cada um de nós, no cerne do nosso espírito, para que nós possamos agir. Porque, como diz na parábola, quem não utilizar dessa força, desse movimento que nos é dado inatamente, vai secar. Se nós não usarmos, como diz no final do período, os homens que não usarem deliberadamente esse dom, sucumbirão, assim como as grandes doutrinas. Há um objetivo maior em nós recebermos um dom da oratória ou dom de conhecermos a palavra, que nós façamos com que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas. Esse dom que nos é dado, essa crença que nos é dada, nada mais objetiva do que nós espargirmos o bem para a humanidade. E esses tempos são chegados. Nós vivemos um tempo de convulsão social, de renovação social. E é isso que o Cristo nos pede, que nós demos frutos, os frutos das boas ações, que nós sejamos a figueira que dê figos, o figo de levar o Evangelho para o nosso irmão. Nas simples ações nós podemos ser essa figueira que dá frutos ao irmão, ouvindo um irmão necessitado, visitando um irmão doente com as devidas condições do momento que o momento nos exige, e principalmente que os grandes dogmas, as grandes crenças, as grandes instituições religiosas tenham consciência que se foi permitido que elas assim se organizassem, é para que nós levemos o Evangelho do Cristo, ou a caridade, que nós coloquemos a caridade em ação. É com essa função que Deus e a espiritualidade maior assim permitiu a sua existência. E são chegados os tempos que essa fatura está chegando para nós. Nós precisamos ser essa figueira, termos boas ações, espargirmos o bem, porque é esse momento de transição, de renovação social, ele está nos pedindo, ele está nos falando isso. Já a professora Zoé Mari, na obra O Espiritismo segundo o Evangelho, ela diz o seguinte: o ato de crer não é conformação, mas é esforço, é ação. A vontade se expressa através do pensamento. Por sua vez, vai desencadear a ação, que será ou boa ou má. E é esse momento que é chegado, o momento das boas ações, para que nós não nos tornemos essas criaturas inférteis que aqui são representadas pela figueira. Então, que nós levemos isso para a nossa vida, para a nossa reflexão, para os nossos momentos de angústia, que o Evangelho nos pede ação. Se nós tivermos o contato de termos o contato com essa palavra do Cristo, que nós sejamos esses agentes de transformação, para que nós possamos efetivamente ajudar nesse momento de transição, espargindo o bem para a sociedade de um modo em geral. Que isso fique para nossa reflexão, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, Silvinha, por todo esse esclarecimento, e vamos levar então para nós essas orientações, fazendo com que o nosso dia seja sempre melhor.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada.